Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Tópicos Avançados 2. Eu sou o professor Josimar e hoje nós vamos abordar um assunto de extrema importância no contexto contábil, econômico e financeiro, que é o gerenciamento da carga tributária na formação do preço de venda. Senhores e senhoras, vamos lá. A quantidade de tributos no Brasil é enorme. Nós temos, abordando os principais tributos, 14 impostos, 36 contribuições, 26 taxas, né? Alguns exemplos de impostos, nós temos ICMS, IPI, IPVA, IPTU, ITR, ISS, IOF, imposto de importação, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, ITBI, ITCMD, INSS e outros. Alguns exemplos de contribuições. Nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos o SEBRAE, o SENAC, o Sistema S, né, em geral. Nós temos o PIS, o COFINS, FGTS, CRC, que nós vamos ter que pagar tudo. Aliás, os profissionais contábeis pagam e vocês logo vão ter que pagar. E nós temos taxas também. As taxas da junta comercial para abertura de empresa, as licenças, os licenciamentos, ok? E coleta de lixo, enfim. Nós temos no Brasil a classificação dos tributos. Lembrando que tributo, né, é toda prestação pecuniária, o qual se possa exprimir valor que não seja ato ilícito, né, pecuniária, em dinheiro, e é uma obrigação obrigatória, cujo possa exprimir valor em moeda e que não exprima ato ilícito. E nós temos a classificação desses tributos. Então nós temos os tributos diretos, que é quando numa só pessoa reúnem-se as condições de contribuinte, aquele que é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias, que é um exemplo do imposto de renda por declaração. Os impostos indiretos são aqueles impostos sobre a renda. Então eu estou dizendo o IRPF, o IRPJ e a contribuição social, que é aqueles impostos sobre o lucro. E nós temos os impostos indiretos, os tributos indiretos, que é quando na relação jurídico-tributária se estabelece entre Estado e o sujeito passivo. Este paga o tributo correspondente e se ressarce cobrando de terceiros através da inclusão do imposto no preço. Então a gente está falando daqueles tributos sobre o faturamento. Geralmente esses impostos você consegue transferir o ônus tributário para o próximo da cadeia. Ou seja, você consegue ressarcer, aproveitar crédito e transferir o ônus tributário para o próximo da cadeia. Diferentemente do do tributo direto que você paga sobre a renda. Nós temos os tributos fixos, que é quando o valor do imposto é determinado em garantia certa, independendo de cálculo, que é o exemplo do ISS. Nós temos os tributos pessoais, que são aqueles que estabelecem diferenças tributárias em função das condições próprias do contribuinte. Nós temos tributos reais, são aqueles que não levam em consideração as condições do contribuinte, indicando igualmente a todas as pessoas. Exemplo, IPTU. Nós temos os tributos proporcionais, são caracterizados quando os impostos são estabelecidos em percentagem única, incidente sobre o valor da matéria tributável. Nós temos os progressivos, que são os tributos cujas alíquotas são fixadas em percentagens variáveis e crescentes. Nós temos os tributos fiscais, criados para arrecadar recursos à pessoa jurídica de direito público interno, para que possa cobrir os seus gastos. Nós temos os parafiscais, contribuição cobrada por autarquia, órgão paraestatal, profissionais ou sociais. E os extras fiscais, que é quando não visa só arrecadação, mas também corrigir anomalias, que é o exemplo do imposto de importação. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de classificação existentes nos nossos tributos hoje no Brasil.
Agora vamos falar um pouco mais. Quais são os tributos incidentes sobre o lucro? É o imposto de renda e a contribuição social, como eu disse, os tributos diretos. Qual é a forma de tributação desses tributos incidentes sobre o lucro? Lucro real, forma completa de tributação, apuração trimestral ou anual, antecipação mensal e exigência de escrituração contábil. Lucro presumido, forma simplificada de tributação apurada trimestralmente. E o Simples Nacional, que é uma forma simplificada de tributação, restrições à opção por este regime, que é a Lei 123 de 2006. Vamos lá, dando sequência. Então, nós temos 3 formas de tributação no Brasil: lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. Tributos incidentes sobre o valor agregado. Aí nós temos os impostos recuperáveis e os não recuperáveis. Os tributos recuperáveis é o exemplo do ICMS e do IPI. O ICMS é a circulação de mercadorias, comunicação e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, importação de mercadorias ou bens do exterior. E o IPI é um imposto sobre produtos industrializados. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados, ok? Que varia também a alíquota de 0 a 36,5% de acordo com o produto. E nós temos os impostos, os tributos recuperáveis, é aquele que você consegue recuperar, ok? Créditos sobre as aquisições, ou seja, na sua saída você consegue aproveitar créditos sobre compras. Nos tributos recuperáveis, você consegue aproveitar o crédito, ou seja, é aplicado o princípio da não cumulatividade tributária, que a cumulatividade tributária, ela define que o tributo sobre tributo, você sempre vai colocando a carga tributária na formação do seu preço, sem aproveitar o crédito sobre a compra. E nós temos os tributos não recuperáveis, que são aqueles gerais incidentes sobre a folha de pagamento, ok? Que não tem como recuperar, você sempre vai pagar aquele imposto. Nós temos os tributos incidentes sobre o faturamento. Nós temos os cumulativos e os não cumulativos. Aí a gente está falando do PIS, do COFINS, do Simples e do ISS, né? Os cumulativos, né? Os cumulativos é o PIS, COFINS, Simples e ISS. Nós temos a possibilidade de dar não cumulatividade para o PIS e COFINS. Então vamos lá. Professor, como que eu vou saber se é cumulativo ou não cumulativo? Regra geral. Tributos não cumulativos é quando a empresa está no lucro real. Então eu só tenho direito à não cumulatividade do PIS e COFINS se eu for optante do lucro real, regra geral. Se eu for optante do lucro presumido, eu fico no cumulativo. Então vai depender da opção tributária do contribuinte. No cumulativo, as alíquotas para PIS e COFINS é menor. É 0,65 para PIS, 3 para COFINS, ok? Mas não tem direito a crédito sobre as aquisições. Não é aplicado o princípio da não cumulatividade. Vai ser imposto sobre imposto, tributo sobre tributo. Já no não cumulativo, você pode aproveitar crédito sobre as entradas, ok? Aplicando o princípio da não cumulatividade. As leis, as bases legais para os tributos não cumulativos é a 10.637 de 2002, 10.833 de 2003, 10.865 de 2004. E para o não cumulativo, perdão. E para o cumulativo, 9.718 de 98. Pessoal, eu trouxe aqui o gráfico publicado pela Receita Federal que trata da evolução da carga tributária até 2018 em relação ao percentual do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a riqueza gerada pelo Brasil.
Então, a evolução, veja bem, desde 2002, 2002 estava em 32,09% do PIB. Então, nós tivemos uma alta aqui em 2005 para 33,54, ok? Caiu um pouquinho em 2006, aí nós tivemos uma queda em 2009, ok? Uma alta em 2011, uma queda em 2014 e veja bem em 2018, 33,26%. Ou seja, muito próximo das maiores cargas tributárias, que foi 2005 e 2007. O fato é que o seguinte, historicamente falando, a carga tributária do Brasil, ela teve um aspecto muito interessante nas reformas das constituições federais. Sempre quando havia reforma da Constituição, a última foi em 88, nos projetos de lei das épocas, falava-se na diminuição da carga tributária. E o que era observado ao longo das reformas existentes na nossa história é que sempre havia um aumento da carga tributária. Dando sequência aqui, afinal de contas, qual a influência dos tributos na formação do preço de venda? Então, nós temos que considerar tanto os tributos diretos como os tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles incidentes sobre a renda da empresa, sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social. E nós temos que atentar aos tributos indiretos, porque eles incidem sobre o valor faturado, sobre o faturamento. Os tributos indiretos, eles estão embutidos no preço de venda do serviço. Eles causam um impacto nas etapas econômicas da produção, circulação e consumo. A gente conhece esses impostos, esses tributos indiretos, como impostos do consumo, tá bom? Quanto maior o consumo, maior a tributação desses tributos. Cada etapa econômica são repassados para o preço do produto. Não interferem na margem de lucro das empresas, mas aumentam o preço do produto. Exemplos de tributos indiretos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS e outros. Então, vamos lá. Um exemplo aqui hipotético. Emissão da nota fiscal de venda pelo preço de 1.743. Então, o valor das mercadorias com ICMS incluso, 1.585. Ok? Mais IPI de 10%, que é uma indústria, 158,54. Total da nota fiscal, 1.743,71. E o ICMS destacado nessa nota sobre a venda, né? 285,37. Então vamos lá. Como que vai ficar? Suponha que este produto ele foi comprado por 1.341,46. E na nota de compra tinha embutido dois impostos, ICMS e IPI. Então, o ICMS e o IPI é um tributo indireto. E o tributo indireto, eu posso aproveitar, recuperá-lo, se eu estiver aplicado ao regime da não cumulatividade. E eu só posso aplicar o regime tributário da não cumulatividade se eu for optante do lucro real. Suponha que esta empresa esteja no lucro real. Então eu compro aquele produto que me custou 1.341,46, só que eu tinha impostos recuperáveis embutidos nessa compra. Então, de fato, qual que foi o valor da minha mercadoria? Quanto me custou? Qual que é o custo de aquisição da mercadoria? O custo de aquisição sempre vai ser o seguinte: valor da mercadoria menos impostos recuperáveis mais impostos não recuperáveis. Se eu disse que o ICMS e o IPI é recuperável, 1.341,46 menos 219 menos 121,95 vai ser R$1.000. Então, no meu lançamento, no meu livro diário, aplicando o método das partidas dobrada, eu tenho débito de 1.000, débito de 219,51, débito de 121,95 e credito fornecedor 1.341,46. Este crédito sobre a minha entrada, ele vai ficar lá no ativo, no grupo impostos a recuperar. Quando eu for vender essa mercadoria, o
que é o exemplo aqui da emissão da nota fiscal de venda, aí sim eu aproveito este crédito sobre a entrada. Então, qual que vai ser o resultado na minha venda? Então, vamos lá. O resultado na minha venda, eu vou vender, a minha receita vai ser 1.743, a minha receita bruta. Então, eu vou debitar, ok? Aqui eu estou falando do resultado da venda, já direto, né? Desconsiderando o lançamento de reconhecimento de cliente ou caixa. Qual que foi a minha receita bruta? 1.743, ok? Qual que foi a baixa do meu estoque? 1.000, né? Eu vendi o meu estoque que eu comprei. CMV foi R$ 1.000. Qual que foi o imposto sobre venda? O imposto destacado na nota fiscal de venda, 285,37, ok? Qual que foi o IPI sobre venda? 158,54. E agora, o que eu faço? Qual que é o resultado lucro? Qual que é o resultado dessa operação de compra e venda? Dessa operação comercial? 299,80 é o resultado da operação. Por quê? A minha receita de 1.743,71 menos o meu custo de R$ 1.000 menos os meus impostos sobre venda, sobrou um lucro dessa operação de venda de 299,80, ok? Mas um fato importante que eu te chamo a atenção agora é que esses impostos sobre venda, o lançamento dele, é o reconhecimento, debita os impostos, os tributos no resultado e você provisiona o contas a pagar desses tributos lá no passivo. Só que veja bem, quando eu for pagar esses tributos, eu não vou pagar 285,37 ICMS. Eu vou aproveitar o meu crédito sobre a compra. Então eu vou compensar com 219,51 de crédito que eu tinha sobre a compra. Ou seja, eu vou recolher somente a diferença, tá bom? Esse é o princípio da não cumulatividade. Eu aproveito o crédito sobre as minhas entradas. Dando sequência aqui, aqui nós trouxemos um case da deformação do preço de venda. A empresa adquiriu insumos para a produção no valor de R$ 100.000. Um exemplo. A empresa adquiriu insumos para a produção no valor de R$ 100.000. Beleza. Sobre essa matéria-prima, havia incidência de ICMS, PIS e COFINS embutidos no preço de compra, R$ 100.000. O regime da empresa é o não cumulativo e ela recupera PIS e COFINS. Para o processo produtivo, ela gastou R$ 31.000 de salários, mais 35,8 de encargos sociais, 35,8 dessa folha de pagamento. Ou seja, o gasto com mão de obra geral foi 42.098, que é 31 mais 35,80 de encargos sociais. Ela gastou com gastos gerais de fabricação, que são aqueles custos indiretos, água, luz, telefone, manutenção, 25.902, ok? As despesas operacionais, como frete, propaganda, comissões e outras, R$ 50.000. A empresa espera um lucro. O lucro líquido esperado dessa empresa é 20% sobre a receita líquida de venda. E as alíquotas incidentes sobre a venda do produto acabado, a carga tributária sobre a venda do produto acabado, considerando os impostos indiretos, é 18% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, ok? Então vamos lá. Vamos resolver este exemplo prático. A matéria-prima, aqui a gente precisa formar o preço. A pergunta é qual é o preço de venda para mim ter uma rentabilidade, para eu ter um lucro líquido de 20% sobre a receita líquida de venda. Qual é o meu preço de venda? Vamos formar esse preço. Então a matéria-prima nós vimos que é R$ 100.000. E eu vou descontar aqui os impostos sobre compra. Por quê? Porque é um tributo a recuperar. Então menos 18% sobre o preço de compra, porque nós vimos aqui que esses tributos estão embutidos no preço de compra, menos 18.000 de ICMS, menos 1.650 de PIS e menos 7.600 de COFINS. Então o custo de aquisição da matéria-prima foi 72.750.
Então eu vou somar o custo de aquisição, pegar o custo de aquisição da matéria-prima, mais a mão de obra direta de 42.098, mais o gasto geral de fabricação de 25.902, o custo de produção desse produto ou desses produtos foi 140.750. Agora eu somo com a minha despesa operacional mais 50 mil, o custo comercial, ok? Que é o custo total comercial, 190.750, que é o custo de produção mais a despesa operacional. Beleza, cheguei no custo comercial total. Veja bem, aqui eu tenho a fórmula para calcular a receita líquida de venda. E para calcular a receita líquida de venda, eu preciso do custo total, o custo comercial, que é 190.650. Então eu vou aplicar a fórmula, que é receita líquida de venda igual ao custo total dividido por 100 menos a margem de lucro dividido por 100. Então, receita líquida de venda igual 190.750 dividido por 100. Qual que é a margem esperada? Nós vimos que é 20% sobre a receita líquida de venda. 100 menos 20 dividido por 100. Então, você pega 100 menos 20, vai dar 80. 80 dividido por 100, você vai ter um indicador de 0,8. Aí você divide 190.750 por 0,8, nós vamos ter uma receita líquida de venda de 238.438. Achamos a receita líquida de venda. Agora, qual que é o lucro líquido esperado? 20% sobre a receita líquida. 20% de 238.438, 47.688. Ok, já achamos o lucro líquido. Mas, professor, nós precisamos calcular o preço de venda, porque nós não temos essa informação. Qual que é a fórmula para calcular o preço de venda? Considerando as informações da carga tributária. Receita líquida de venda dividido por 100 menos a carga tributária dividido por 100. Então você pega 100. Qual que é a carga tributária? A carga tributária é apresentada para nós aqui. 18 mais 7,6 mais 1,65. 18 mais 7,65 mais 1,65. 27,25. Então eu pego 100 menos 27,25 dividido por 100 vai dar 0,7275. Eu divido a minha receita líquida de venda por 0,7275, eu tenho um preço de venda de 307.750. Ou seja, para que no final eu tenha um lucro líquido de 47.688, eu tenho que vender este produto acabado ou esses produtos acabados por 327.750. Aí a minha DRE fica da seguinte forma: receita bruta 327.750 menos o ICMS, ok? Igual a receita líquida de 238.438, menos o custo total, 140.750, né? Custo de produção, igual ao lucro bruto de 97.688. Menos a despesa operacional, nós chegamos ao lucro operacional de 47.688, que representa 20% da minha receita líquida de venda, ok? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos.